Se você gosta de Oreo, imagina um ovo de Páscoa trufado com ele. Vamos aprender? Uma casca fininha, recheio cremoso e fica essa perdição. Nós vamos utilizar o Oreo e para isso nós vamos separar o recheio do biscoito. Enquanto eu tô aqui na preparação, eu já te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aproveita, ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo sempre em primeira mão. Já deixa o seu like no vídeo que é muito importante para mim. Quebrar os biscoitos com uma xicrinha, mas não deu muito certo, mas faço na mão. Ficou assim, vamos reservar. Agora para o recheio vamos usar leite em pó, o recheio que separamos do biscoito, leite condensado e creme de leite, de caixinha mesmo. Vamos começar juntando na panela o leite condensado com o leite em pó. E é importante mexer bem até isso tudo dissolver e assim ter um brigadeiro mais lisinho no final do preparo. Sem aqueles indesejáveis gruminhos. Adicione o creme de leite e o recheio do biscoito. Mexe bem e depois de tudo homogêneo dessa forma, aí sim nós vamos levar ao fogo médio, mexendo sem parar até ponto de brigadeiro de enrolar. Ele tem que desgrudar do fundo da panela, cai em blocos pesados dessa forma. Vocês vão apagar o fogo, mexe mais um minutinho e aí leva para esfriar em um recipiente. A sugestão desse vídeo é fazer um ovo trufado com esse recheio, mas você também pode fazer um ovo de colher se desejar. É só deixar esse recheio mais molinho. Cobre com filme plástico, papel filme, como vocês chamam por aí, em contato com o recheio para não formar película e aguarde ele esfriar totalmente. Caso você esteja com pressa, pode colocar no freezer ou na geladeira também. Enquanto isso, vamos preparar a casca. Eu estou utilizando chocolate ao leite. Como é para conteúdo aqui do canal, estou utilizando com cobertura fracionada, mas você pode trabalhar também com chocolate nobre. Nesse caso, você tem que fazer a temperagem ou derreter na técnica dos 34 graus para não precisar fazer a têmpera, e eu já ensinei aqui no canal como trabalhar dessa forma. Derreti de 30 em 30 segundos até ele ficar fluido assim, e a casquinha nós vamos fazer de 250 gramas, eu estou utilizando da forma da BWB. Ela é aquela que tem 3 partes, mas nós vamos utilizar apenas essa. Com um pincel, caso você não tenha, pode ser com as costas de uma colher, vamos fazer a primeira camada. Eu não vou preencher essa forma até a marcação com o chocolate, depois colocar o silicone e a terceira parte, porque a intenção do ovo trufado é que tenha a casquinha bem fininha. Por isso eu estou preparando dessa forma, com um pincel, ou pode ser com as costas de uma colher, como eu falei, para dar esse acabamento mais fino, porque se utilizarmos o silicone, ele vai acabar ficando mais grossinha a casca, e não é essa a intenção. Feita a primeira camada, leva para o freezer, ficou opaca, endureceu, repete o processo. Eles lançaram no mercado a forma mais fininha, com 3 partes, mas eu ainda não tenho dela, por isso eu estou fazendo dessa forma. Caso você já tenha ou queira investir, pode comprar e facilitar o processo. Assim, se você pegar uma encomenda grande, por exemplo, já facilita na produção. Mas para quem não tem, dessa forma também é super possível fazer e bem fácil. Leva novamente para geladeira ou freezer só até endurecer. Nosso recheio já está frio. Olha só como ele fica, numa textura maravilhosa, super cremoso. E agora vamos saborizar com os biscoitos que nós trituramos ou picamos no começo do vídeo. Nessa etapa, eu não mexo muito, só o suficiente para envolver mesmo os biscoitos, porque cada vez que você mexe mais, ele vai esfarelando mais e automaticamente vai ficando mais escuro o recheio. A casquinha ficou pronta e agora é hora de colocar esse recheio. Eu ajudo com as costas da colher a espalhar ele por toda a cavidade do ovo. Uma dica importante nesse preparo: nós vamos colocar o recheio deixando a bordinha do ovo sem preencher. E quando a gente venha fechar ele com o restante do chocolate, essa camadinha fininha que fica na lateral, ela vai grudar com outro chocolate e assim vamos vedar o ovo. Caso vocês não tenham entendido, na imagem vai ficar mais claro. Preenchi ali com o recheio, agora eu venho com o pincel e o chocolate derretido. Gosto de começar sempre pelas laterais, então eu venho fazendo esse movimento que é para tampar todos os buraquinhos que ficar. Importante não ficar nada abertinho nesse ovo, tem que estar bem vedado para a validade dele ficar maior. Falando em validade,
Ele tem validade de 7 dias. Depois de toda a borda preenchida, aí sim eu venho espalhando para o centro do ovo. Essa camada, assim como a outra que a gente fez, precisa ser bem fininha. Então vai colocando o chocolate aos poucos e espalhando muito bem, para não ficar um acabamento grosso e difícil na hora de consumir ou do cliente cortar. Feito esse processo, é a hora da gente dar uma atenção maior para essas bordinhas, para quando ele ficar pronto, o acabamento ficar perfeito. Para isso, eu venho com uma faquinha ou com uma espátula raspando e dando um acabamento para ele ficar mais certinho. Caso nesse processo saia um pouquinho do chocolate e o recheio fique aparente, vai preenchendo com mais chocolate até ficar tudo bem vedado. Depois dessa etapa concluída, leva para o freezer ou geladeira novamente e aí é bem rapidinho também, questão de menos de 1 minuto, até apenas ele endurecer. Nesse momento, caso você queira, pode colocar biscoitos picadinhos aí por cima também. Depois dele bem embaladinho, não vai ficar murcho. Finalizado, agora é hora da gente desenformar. A quantidade dos ingredientes estará aqui na descrição do vídeo para vocês. E olha que lindão ele ficou. Agora vamos pro corte. Eu fiz para o vídeo apenas essa banda de ovo, mas a quantidade do recheio que está na descrição é para vocês fazerem um ovo inteiro desse tamanho, 250 gramas, ok? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês com o maior amor e carinho. Eu sou a Laís Cake Design e você me encontra em todas as redes sociais. Vários vídeos e receitas maravilhosas para vocês. A Páscoa é uma data para ganhar muito dinheiro, então aproveite essa oportunidade, faça no conforto do seu lar e ganhe uma renda extra. Ou também, por que não fazer para a família inteira para presentear os amigos? Ou para consumo próprio, porque afinal você também merece, né? E esse recheio é tão versátil que você pode fazer a casquinha com chocolate meio amargo, branco, o que você desejar. Espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!